bom dia para vocês. Esse vídeo é a continuação dos sonhos, porque eu não solto só no vídeo para não ficar muito grande, para ficar melhor para vocês assistir, né? Mas todos os meus sonhos eu vou soltar para vocês. Por quê? Porque alerta. O meu noivo, ele tá vindo para buscar nós na face da terra. O Senhor tá vindo sobre a face da terra. Vai ser aberto o sexto selo. A noiva do Senhor tá perante vocês, chamando vocês o arrependimento, a transformação de vida. Entendeu? Bora para cá. Eu já soltei para vocês o outro sonho aí, que dá para vocês entenderem porque que eu digo que eu sou a noiva do Senhor. Por quê? Porque o Senhor pediu para me esperar por ele, entendeu? Bora para cá? Ó. E eu disse um sim para o meu Senhor, né? Eu disse um sim para o meu noivo, né? Então. E vou soltar para vocês o sonho, mas antes de eu soltar o sonho, vou soltar um versículo. É Jeremias 23, o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Agora eu vou soltar para vocês o sonho. Olha, eu sonhei que eu estava trabalhando. Eu passava o período da manhã trabalhando. E quando era meio-dia, eu saía. Meio-dia, eu saía para almoçar. Quando eu retornava, já tinha perdido o horário, né? E eu cheguei já de tarde, eu fiz só experimentar a roupa que eu tava fazendo, que eu sou costureira, né? Então, no momento que eu tava experimentando a roupa, eu vi que coube. Aí já passou da parte do sonho pra parte da noite. Eu já via de alguma congregação do Senhor, não sei de qual. Sei que eu via na congregação, eu via mesmo no meio do meu beco. Era um dia festivo. Atrás de mim vinha carro, era moto. Eu via mesmo no meio do beco. E na minha frente apareceu um cavaleiro, um homem no cavalo com uma velocidade medonha. E eu saí do meio para ele passar. Quando eu saio do meio para ele passar, quando eu olho, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. Na hora que ele estava guerreando com esse homem, né? Eu cheguei lá pertinho dele, trouxe ele, nós viemos e nós sentamos no canto e lá ele começou a beber. Ele bebeu, né? Então, aí eu peguei, né? É o Senhor. Aí eu peguei, né? Disse, eu não vou deixar ele aqui não, porque ele bebeu, pode ele voltar lá para aquele canto onde ele, né, tinha brigado, guerreado, né? E nesse momento, glória a Deus. Nesse momento, eu peguei, coloquei o Senhor nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele sentado na frente da minha casa. Coloquei ele sentado na frente da minha casa. E na hora que eu coloquei ele sentado, eu vi que ele fez assim, né? Querendo tombar, né? Eu disse, ixi, ele vai cair, ele vai se machucar. Eu sentei do lado dele. E tudo que eu sentei do lado dele, eu me acordei. Algo que eu vou dizer a vocês, esse homem é o Senhor. Esse homem no cavalo é o Senhor. E por que nele o Senhor bebeu? Porque é dia de ceia. O Senhor sentou nós à mesa e o Senhor ceou. Igualmente ele ceou com os 12 discípulos aqui na face da terra. Vou até ler para vocês agora. Vou ler sobre ele ter ceado. Vou ler para vocês também sobre ele vindo no cavalo. Vou ler para vocês. Isso aí vai ser no dia que Jesus vir para a face da terra para vir nos buscar. Ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. O Senhor desejou muito comer com os 12 apóstolos dele essa Páscoa. E agora o Senhor vai o que? Tirar todos eles do sepulcro e vai sentar todos eles à mesa, aqueles que dormiram com o Senhor, para nós cearmos junto com o Senhor, junto com aquelas pessoas que vai ser retirada da face da terra, arrebatada, né? Então, assim, porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. O Senhor deu garantia que aquela ceia ali, com os 12 discípulos dele, era a última, até o dia que ele retirasse de novo o reino dele da face da terra. Ó, porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e o repartiste entre vós. Quem come, quem se é nós. Quem se é nós. Nós come do corpo e bebe do vinho, né? Que aí simboliza o corpo do Senhor. Pois então, ó. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide. Do fruto da vide vocês sabem que é o vinho, né? Até que venha o reino do céu. Você está vendo? Por isso que o Senhor pegou a igreja dele,
levou, sentou e ele foi cear, entendeu? Glória a Deus. Tem pessoas que dizem assim, ai, o Senhor tem que cear nós. Sim, mas o Senhor tem o quê? O Senhor tem o seu exército de anjo também, entendeu? Tem as pessoas que servem o Senhor. Glória a Deus. Bora pra cá? Entreguei essa parte para vocês. Olha, a noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês ao arrependimento. O povo evangélico renuncia à vaidade. Vocês, povo, o Senhor, o meu noivo me mostrou a cabeça de uma mulher. E quando eu entro no templo dele, eu vejo desse jeito. Do mesmo jeito do sonho, eu vejo as irmãzinhas tudo com o rosto pintado. E Jesus vindo, as irmãs desse jeito dentro da congregação, vai ser deixada tudinho para trás. Não vão ser tomadas, não. Por quê? Porque está igualmente à vontade do mundo, está igualmente à vontade da carne. E lugar de rejeitar a vontade da carne, fazer a vontade do Espírito, não faz, entendeu? Por isso que são aquelas que vão ser deixadas para trás, porque não querem renunciar à vaidade, entendeu? São secas, fora do azeite do Senhor, são secas, não conhecem nenhum conhecimento da palavra de Deus, entendeu? Bora pra cá? Agora eu vou para o outro sonho. Esse outro sonho também é um sonho de alerta. Vocês vigiai, porque os sonhos que eu tô soltando para vocês são sonhos de alerta. Eu vou ler sobre o cavaleiro, tá bom? Eu vou só ler aqui sobre o cavaleiro e vou soltar o outro sonho, tá bom? Ó, Apocalipse 19, lá foi... Eu li o versículo para vocês quando eu comecei iniciando, que eu tenho esse costume de ler o versículo no início. É Apocalipse 19 e o versículo 11, ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Por isso que ele apareceu no cavalo, voado, e estava o quê? Guerreando por nós, brigando pelo quê? Pelo reino dele aqui na face da terra, entendeu? A guerra que o Senhor vai enfrentar agora, né? Entreguei para vocês, né? A guerra que o meu noivo vai enfrentar agora, para tirar o que? O templo dele da face da terra, né? Por isso que eu digo a vocês, não custa nada vocês renunciar à vaidade, porque se vocês não renunciar, o dragão vai o quê? Tragar vocês. Se vocês não querem ser tragados, então vocês têm que aprender a ter renúncia. O meu noivo disse, ele falou desse jeito. Eu vou repetir para vocês. Ele chegou e disse, assim, todos de igual modo. Deixa eu ler aqui para vocês. Porque tem versículo que eu leio muito, eu decoro, mas tem uns que não. Você está vendo eu passar, né? Só pra me soltar pra vocês, tá bom? Tá aqui, ó. É Lucas 9. Ainda veio na minha mente, eu não procurei esse versículo. É Lucas 9 e o versículo 23, ó. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. As pessoas já aceitam Jesus, mas não quer negar a sua vida passada, não. Quer permanecer com ela, entendeu? Aí como é que vocês, no dia do arrebatamento, vocês não sobem, entendeu? A si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O evangelho, para a gente ganhar a nossa salvação, nós temos que renunciar tudo desse mundo, porque tudo que existe aqui vai ser passado juntamente com esse mundo. Deus disse que vai fazer, o meu noivo disse que vai fazer um novo céu, uma nova terra. Porra, então tudo vai ser passado, isso não vai existir mais. Por que vocês se interessam nas coisas desse mundo? Vocês têm que se interessar nas coisas celestiais, que é ela que nos traz a nossa salvação. Entreguei para vocês esse versículo, agora eu vou para o outro sonho. Olha, eu sonhei
eu sonhei que eu tava num canto e eu olhando assim pra minha frente, na minha frente apareceu várias espadas, elas se cruzando assim. Apareceu várias espadas se cruzando. E no momento que elas se cruzavam assim, era com uma ira tão grande, elas se enfrentando assim, as espadas, era com uma ira tão grande e chega a zunir nos meus ouvidos. E em cada cabo de cada espada tinha um símbolo do seu país. E eu vendo aquilo dali, né? E eu vi claramente na carreira de espada do meu lado, né? Eu vi uma carreira de espada e justamente mesmo no meio da carreira de espada eu vi o símbolo do Brasil e vi o símbolo dos Estados Unidos. É Estados Unidos, né? É que é do Trump. Então, eu vi o símbolo da bandeira dele, bem juntinho da do Brasil, mesmo no centro, no meio da carreira da espada. E é algo que eu vou dizer a vocês. Vocês se preparem. O Brasil vai entrar em guerra. Mas isso aí eu vou falar depois, vou continuar o sonho. E naquele momento que eu vi essas espadas elas se enfrentando, eu saí alarmando. Eu saí falando pra um e saí falando pra outro, ninguém me deu ouvido. E era um dia festivo, era um dia de festa, era um dia festivo, era um dia de festa. E eu saí falando pra um, falando pra outro. Meu filho tava na festa, eu cheguei lá, falei com meu filho também, meu filho não me deu ouvido. E eu saí, né? Falando pra um, falando pra outro, ninguém me deu ouvido. E ninguém me deu ouvido. Aí eu me acordei, né? Algo que eu vou falar pra vocês. Quando eu me acordei, eu me lembrei que o Senhor já tinha me mostrado. O Senhor me mostrou as nuvens em formato de carro de guerra. Só que eu não tinha entendido. Em formato daqueles carros tanque de guerra, né? Do mesmo jeito que o Senhor me fez as nuvens e me mostrou. E o lugar de eu ter falado pra vocês, eu fiquei calada. Como eu fiquei calada, se ela ficou calada, vou mostrar pra ela em sonho, pra ela soltar. E o Senhor me mostrou em sonho, né? O meu noivo me mostrou em sonho e a noiva do Senhor tá perante vocês, falando pra vocês que vem algo terrível pela frente, né? Os países vão se enfrentar, e principalmente o Brasil. Vocês se alertem, vocês se acordem. Jesus está voltando, vai ser aberto o sexto selo. O sexto selo sendo aberto é o primeiro ai sobre toda a face da terra. Depois desse primeiro ai, ainda tem 2 ai para acontecer. Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Olha, o meu noivo tá vindo. Vocês se alertam que ele tá vindo para buscar um povo santo, um povo lavado e remido pelo sangue dele, entendeu? Renuncia, igreja do Senhor, a noiva do Senhor está perante vocês, pedindo a vocês que vocês renunciem. Renuncie à vaidade, tempo evangélico. Renuncie à vaidade, tempo católico. Renuncie à vaidade, renuncie às idolatrias, porque para que vocês tenham chance e oportunidade. Porque do tempo católico, outro sonho que eu vou soltar para vocês, 2 templos foi rejeitado. 2 templos foi rejeitado. Por que 2 templos foi rejeitado? Primeiro, por causa da vaidade. O segundo, pelas idolatrias. As idolatrias, a vaidade, entendeu? Nada de acordo com a vontade de Deus. Como é que essas pessoas querem subir para o céu se não estão de acordo com a vontade de Deus? Mas a noiva do Senhor, o Senhor levantou ela no final dos tempos justamente para falar com vocês, né? Para chamar vocês o arrependimento, a transformação de vida, né? Fui. Eu vou soltar para vocês esse sonho. É porque ainda tem uns 3 sonhos para me soltar para vocês, né? Eu sonhei, eu vou soltar esse sonho e vou soltar Santas Escrituras também, né? Sobre esse sonho que eu soltei sobre das espadas, eu vou ler para vocês agora. Vou ler sobre o quê? O que vai acontecer agora, em Apocalipse. Apocalipse 9, e o versículo 12. Eu vou ler para vocês, vou explicar sobre esse sonho das espadas que eu soltei para vocês, Passado é já um ai. O primeiro ai que vai ser passado é a sexta... É o sexto selo sendo aberto. O primeiro ai é o sexto selo sendo aberto. Vai ser terrível. E eu vou soltar aí pra vocês também. Mas primeiro eu vou soltar esse versículo. Passado é já um ai, que é o sexto selo sendo aberto. Eis que depois disso vem ainda 2 ai. Então, que é justamente o que o Senhor me mostrou, né?
Apocalipse 6. E o versículo, esse aqui é o primeiro ai que eu vou soltar para vocês, que vai ser aberto agora, ó. Na vinda do meu noivo, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cingilo, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados, abalada por um vento forte. As estrelas caem do céu para a terra, vocês acham uma coisa normal? Um grande tremor de terra, vocês acham normal? Pois então, esse vai ser o sexto selo sendo aberto. O sol tornando o quê? Se, né? É negro como um saco de cingilo. E a lua tornando da cor de sangue, né? Então, só. E as estrelas do céu cairão. Essa parte que eu já li, né? As estrelas do céu cairão como quando a figueira lança de si os seus fígados abalado por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Por isso que eu digo a vocês, os montes e as ilhas vão ser removidos dos seus lugares. Por isso que eu digo para vocês, o sexto selo sendo aberto, vai vir um grande juízo sobre a face da terra. Vai vir um primeiro ai para a face da terra. Depois do primeiro ai, ainda tem mais 2 ai para ser posto na face da terra, né? Mas se vocês estão com dúvida, né? Aí não posso fazer nada. Mas a mensagem do Senhor vou ler para vocês, ó. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. E dizia aos montes, aos rochedos: cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? O grande dia da ira do Senhor, glória a Deus, glória a Deus. O grande dia da ira do Senhor, algo que eu vou dizer para vocês, o grande dia da ira do Senhor é a vinda do Senhor na face da terra para vir buscar o dele, e o sexto selo sendo aberto. Quem poderá substituir? Quem poderá fugir desse dia? Quem? Aqui substituir é quem poderá fugir. Quem poderá escapar desse dia, né? Então, mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Agora eu vou para o... confirmei. E sobre o Senhor estar batalhando, eu vou ler para vocês aqui. Eu não soltei no sonho para vocês que o Senhor estava batalhando, não foi? Ele não brigou com o inimigo dele, que é o nosso inimigo também, né? Então, eu vou ler para vocês o versículo 8, ó. No versículo, ó, não é sobre esse sonho, né? É sobre essa guerra, ó, e sobre que a nação vão ser o quê? Enganada, né? Ó, é sobre esse sonho que eu acabei de soltar para vocês, ó. Não é sobre o outro não, que sobre o outro eu já soltei. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Por que ele vai enganar as nações? Por que ele vai fazer isso? Para que o número de exército dele seja grandioso, né? Mas o Senhor tem todo o poder, o Senhor, né? Então, o meu noivo tem todo o poder, tá todo sobre ele, glória a Deus. Entreguei para vocês sobre esse sonho, né? Agora eu vou para o outro sonho, tá bom? Que é justamente um alerta para os dois tempos. Eu vou encerrar esse vídeo para vocês e vou soltar o outro, vou fazer um outro vídeo para soltar esse sonho e mais outro sonho, porque são um alerta. Não é nem só 2 sonhos, é 3 sonhos que eu vou soltar para vocês, porque eles são um alerta para o nosso tempo, para a nossa geração.
Ó, a noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês ao arrependimento. O sexto selo vai ser aberto. Arrependei-vos. Arrependei-vos se volte para o nosso Senhor, para o nosso Criador. Se volte para o meu noivo, Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Entendeu? Ó, entreguei para vocês. Jesus ama vocês. A noiva do Senhor também ama vocês. Por isso que eu estou chamando vocês ao arrependimento. Do mesmo jeito que João Batista chamou vocês ao arrependimento, do mesmo jeito que Jesus chamou vocês ao arrependimento, a noiva do Senhor está perante vocês também, chamando vocês ao arrependimento. Eu vou ler aqui para vocês, só para encerrar, né? Glória a Deus. Pronto, tá aqui, ó. Jesus, o início do ministério do Senhor. E o povo assentado em treva viu uma grande luz, e para o que está assentado na região e sombra da morte, raiou a luz. A luz que vai raiar no céu é o Senhor. Agora, Jesus é o nosso Salvador, chamando nós ao arrependimento. Ó, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Você está vendo? Jesus chamando o povo ao arrependimento, a transformação de vida. Mateus 4, versículo 16 e o versículo 17. O Senhor chamando o povo ao arrependimento. Olha, vocês que não aceitaram Jesus, procuram a igreja. Procuram a igreja, aceita Jesus. Procuram a igreja, fala com o pastor, quero aceitar Jesus. Não tarda muito não. Ele já tá vindo e vocês vão ver que vocês foram avisados, igual tá escrito, do jeito que tá escrito em Lucas 17 e o versículo 26, presta atenção, o que foi que o meu noivo deixou escrito, que eu solto sempre para vocês, ó. E como aconteceu no dia de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Você está vendo? O Senhor disse, a mesma coisa que aconteceu no tempo do dilúvio, está acontecendo agora com a nossa geração, com o nosso povo, entendeu? Mas a mensagem do Senhor foi entregue para vocês. A noiva do Senhor está chamando vocês ao arrependimento. Naquele tempo, no tempo do dilúvio, era Noé. Hoje é a noiva do Senhor, chamando vocês ao arrependimento. A Rainha do Sul, ela está perante a vocês. É o que está escrito na Santa Escritura. Rainha do Sul, ela está perante a vocês, chamando vocês ao arrependimento. Deixa eu ler aqui para vocês. Jesus, ele é maior do que Jonas. Jesus, nosso Salvador, meu noivo, ele é maior do que todos na face da terra, né? Ó, é o que fala esses versículos, ó. E respondeu Jesus, disse-lhe, cuidais. Não é esse não, esse aqui já tá no 13. Deixa eu voltar para cá. Tá aqui, ó. E ajuntando-se o sinal do profeta Jonas. E ajuntando, é o versículo 20, é Lucas 11, e o versículo 29, até o versículo 32, ó. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é essa geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Naquele tempo, o Senhor deu por sinal para aquela geração que o meu noivo estava, ele deu por sinal o profeta Jonas, que Jonas pregou e aquele povo se arrependeu. Agora, na pregação do Senhor, vocês não se arrependerem, né? Pois então, ó, para nossa geração, o sinal é o meu noivo, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Salvador. Portanto, assim como Jonas foi o sinal para os nivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. O sinal para a nossa geração
é o Senhor. O sinal para a nossa geração é o meu noivo, Jesus Cristo de Nazaré, né? O Iau, que ele colocou o nome dele no céu para mim, é Iau. Ó, a rainha do sul se levantará no juízo. No juízo é o que? O livro do Apocalipse, uma sentença sobre toda a face da terra. E ele levantou ela o que? No juízo, ó. E a rainha do sul se levantará no juízo. No juízo é no livro do Apocalipse. Com os homens desta geração e as condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, mas aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nevi, também os homens de Nevi já estão no meio de vocês, chamando vocês o arrependimento. Se transforma, seja um homem também de Nevi, chama o povo ao arrependimento, também dentro da congregação. Chama o povo, porque o povo sai do caminho largo e se volte para o caminho estreito. Esse é o nosso dever. Nós estamos aqui na face da terra, logo nessa geração, né? Então, assim, ó. Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração e as condenará. Então, os homens de Nevi, eles se levantaram agora no juízo. No juízo é o que? O livro do Apocalipse, eles se cumprindo. Os homens de Nevi já estão no nosso meio chamando o povo ao arrependimento. Ó, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Não precisa mais nem dizer quem está aqui maior do que Jonas. O nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor Iau, entendeu? O meu noivo, Senhor, né? Tá perante a nós. Ele é maior do que todos, entendeu? A mensagem do Senhor foi entregue, né? Para vocês, olha, Jesus Cristo de Nazaré, o meu Salvador, o meu noivo, ele tá vindo e ele quer o quê? Ele quer que vocês se arrependam, ele quer que vocês saia do caminho largo e vocês se volte para o caminho estreito, para que o quê? Para que vocês salvem a alma de vocês. Só há salvação se vocês tiverem arrependimento e transformação de vida. Se vocês não saírem do caminho largo e voltarem para o caminho estreito, então muitas pessoas vão perecer no seu próprio pecado. Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O Senhor já está dizendo, o meu noivo já está dizendo que muitas pessoas passam pela porta lá do, né, a porta do abismo, né? Então, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Por que muitas pessoas passam por a porta lá larga? Porque é o caminho que as pessoas não renunciam, as pessoas não renunciam, vivem do jeito que quer, do jeito que gosta. Do mesmo jeito, existem muitas pessoas que aceitaram Jesus, estão caminhando, mas elas não renunciaram. Cuidado para que o que? Quando for no dia do arrebatamento, vocês o que? Não entre pela porta larga, sai dessa porta larga. O caminho de pessoas evangélicas, o caminho de pessoas cristãs que aceitam o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu não estou pregando religião, não, eu estou pregando salvação. O que o Senhor nos ensinou, nós se santificarmos aqui na face da terra, para nós voltar, para nós entrar na porta estreita. Na porta estreita e no caminho apertado. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, entreguei para vocês, né? Vou soltar para vocês agora o outro sonho, né? Olha, eu sonhei que eu tava numa casa. E chegou umas pessoas de viagem nessa casa que eu tava. Chegou umas pessoas de viagem. E essas pessoas que já chegaram de viagem, elas se organizaram. E aí depois elas foram fazer comida. Na hora que elas estavam fazendo comida, eu cheguei, peguei um pezinho de cebola em palha. E eu saí dessa casa, fui para outra casa plantar. No caminho que eu vou saindo dessa casa para plantar esse pezinho de cebola, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu, muito grande. E esse templo, a pintura dele era toda branca, só que ele tinha o quê? Uma listra marrom separando a pintura de cima, e embaixo tinha um desenho também, com a cor amarelo bem clarinho, um azul bem clarinho, um preto, e quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu, né? O meu noivo tirou o templo do céu. E
eu continuei o meu caminho. Eu cheguei na casa, né? Eu plantei lá esse pé de cebola na frente de uma casa, nessa casa que eu ia, né? Eu plantei esse pé de cebola lá na frente. A areia era bem pretinha, a areia tava úmida, né? Lá tinha um poço cheio d'água transbordando, água azul marinho escuro. Azul marinho escuro, tira transbordava. E que eu plantei esse pezinho de que eu plantei esse pezinho de cebola lá, né? Essa casa não tinha teto, essa casa só tinha um portal. Quando eu terminei de plantar, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. Quando eu vi esses homens descendo do céu para a terra, eu disse assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu disse isso, aí 2 ficou lá no meio da rua, ver o meu encontro. Na hora que ele vê o meu encontro, ele foi lá dizendo assim, cadê? Por isso que eu digo a vocês, pastores, vocês vão prestar conta. Igualmente eu vou prestar conta, vocês vão prestar conta, né? Aí ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali pra trás, embora olhar. A primeira casa, lá dentro tinha uma mulher. Ele disse, não. Na segunda casa, a porta estava fechada. Ele disse, não. Na terceira casa, a porta estava fechada. Eu abri para ele uma brechinha da porta. Ele olhou, eu olhei. A mulher que estava lá dentro, ela olhou com o rostinho de espantada. E glória a Deus. Glória a Deus. E ela olhou com o rostinho de espantada, né? Porque eu tô me lembrando de algo. Ela olhou com o rostinho de espantada e ele colocou um semblante de alegria no rosto dele, né? Ele colocou um semblante de alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Ele colocou um semblante de alegria no rosto dele. Glória a Deus, glória a Deus. E ele olhou pra mim e deu um sorriso, né? Na hora que ele deu um sorriso, aí eu deixei ele lá, né? E eu fui pra frente dessa casa que eu plantei o pezinho de cebola. Quando eu chego lá, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. Ele vinha trazendo ela na frente da palma da mão dele. Ela suspensa do chão, ela toda sem se mover mais. Ela não se movia mais para nada. Quando eu vi ela estava normal. Quando ele vinha trazendo ela não se movia mais. Ela estava assim como se tivesse hipnotizada, né? Então, ele colocou ela lá no centro dessa porta, onde eu plantei esse pezinho de cebola. E na hora que ele colocou ela lá, né? Mesmo no centro da porta, ela suspensa do chão. Pensei que ele ia levar lá naquela hora. E na hora que ele colocou ela lá, eu disse assim, eu olhei pra ele, achei o rosto dele tão decidido de levar ela, e eu olhei pra ela, achei ela assim tão bonita, né? Aí eu peguei e disse assim, né? Eu fiquei com pena dela, eu peguei e disse assim, eu vou perguntar pra ele se da onde ele vem, ele não viu Jesus. E eu cheguei andando lá dele, eu cheguei pra ele e disse assim, da onde tu vem, tu não viu Jesus? Na hora que eu falei isso, ele parou perto de mim, e ele colocou um semblante no rosto dele, aí eu me acordei. Algo que eu vou dizer pra vocês, quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, eu não tô entendendo nada desse sonho, deixa eu dormir mais um pouquinho. E eu dormi. Na hora que eu dormi, glória a Deus, na hora que eu dormi, eu sonhei com a cabeça de uma mulher. Sonhei com a cabeça da mulher toda maquiada. A cabeça dela é cheia de pó, assim o rostinho dela cheio de pó, a sobrancelha dela com rimo, o cabelo dela estirado, os lábios dela com batom. Ela estava toda maquiada e falando sobre maquiagem. Eu olhei assim pra ela e me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi esse sonho todinho. Algo que eu vou dizer a vocês. Essas pessoas que vêm chegando de viagem é o povo do arrebatamento. E esse templo no céu é a Nova Jerusalém, né? E sobre essa casa que eu plantei esse pezinho de cebola, sobre esses 3 homens, você já sabe que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E porque quando eu fiz essa pergunta a ele, ele colocou a cara como se, ele colocou a cara não, o Senhor, tu me perdoa, Senhor. Ele colocou o rostinho dele, né, como se dissesse assim, tu não tá me conhecendo, entendeu? Eu entendi, na hora que eu fiz essa pergunta, que ele parou, que ele colocou um semblante no rosto dele, eu entendi, né, o que ele quis me dizer, né. Então, nesse momento, glória a Deus, esses 3 homens, eu tô explicando pra vocês o sonho, esses 3 homens é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora eu vou dizer pra vocês sobre essa primeira casa e sobre esse pezinho de cebola. A área meio molhada, isso é muito choro. E um pezinho de cebola plantada é muito choro mesmo. E o poço lá estava cheio d'água, azul marinho escuro, chega transbordava assim, entendeu? E
essa casa primeira que eu plantei esse pezinho de cebola, é o templo lá em Israel, o templo lá em Israel, né? É o muro da lamentação, né? Porque aquele tempo foi derribado, só existe lá só o muro da lamentação e não funciona, né? Porque eu vi que lá não estava funcionando nada. E só muito choro, né? No muro da lamentação. E um portal. Então, essa casa só tinha o quê? Só um portal e as paredes erguidas, igualmente lá em Israel. E sobre essas outras 3 casas, eu vou explicar para vocês agora. Mas também vou ler as Santas Escrituras, né? Ó, sobre essa primeira casa que foi rejeitada. Essa primeira casa que foi rejeitada é o templo católico. Por causa de quê? Por causa dessa idolatria. E vocês sabem disso. E essa segunda casa que foi rejeitada são as 5 virgens loucas. São as 5 virgens loucas que não gostam de obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Não gostam de santificar, não gostam de renunciar. Aceitou Jesus, mas quer permanecer do jeito que tá, entendeu? Agora eu vou falar sobre a que foi aceita. Lá da última casa, é as 5 virgens prudentes. Casa representa o templo do Senhor aqui na face da terra. Mulher dentro da casa representa a religião, entendeu? Bora pra cá? Eu vou ler pra vocês aqui. Vou ler aqui sobre logo a casa, né? Ó, Marcos 11. E o versículo, é Marcos 11 e o versículo 17. E ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Você está vendo? Por isso que eu digo a vocês, aquela primeira casa que estava sem funcionamento é o templo lá em Israel, que está só o muro da lamentação. E essa outra casa que foi rejeitada, a primeira, que as outras 3 ela está em funcionamento, as outras 3 ela está funcionando. As outras 3, o que é? As outras 3 é o templo católico, é o templo evangélico, as 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. As loucas foram rejeitadas, as prudentes foram aceitas, né? Agora eu vou ler para vocês o que? Justamente sobre essa passagem, né? Glória a Deus. Vou ler para vocês sobre o que? Sobre elas foram rejeitadas. Elas foram rejeitadas por falta da palavra de Deus. O azeite, o que é azeite? O azeite é a palavra de Deus. Nós ser cheia da palavra de Deus. Como é que nós somos cheios da palavra de Deus? Nós lendo as Santas Escrituras, botando em prática, né? Ó. Sobre essas 2 casas que foram rejeitadas. Ainda vou ler sobre a casa que foi rejeitada a primeira, né? Ó, então o reino do céu é semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas não levaram azeite, tomando as suas lâmpadas, peraí, a 10 virgens tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas era prudente, 5 ela era louca. Então, as prudentes ela foi aceita, as loucas não. As loucas estavam até com a porta fechada, nem abriu a porta para ele, nem tampouco estava esperando ele, né? Ó. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, ela estava cheia da palavra de Deus, né? E tardando o esposo, torcarejaram toda e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Continuando. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Bora continuar? Mas as prudentes respondendo, eu só tinha um versículo.
E as loucas disseram às prudentes: dai nós do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Então, as prudentes, elas não têm nada da palavra de Deus, entendeu? Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide ante ao que vende e comprar para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre nós. As 5 virgens loucas, né? Chegaram pedindo o quê? Pedindo para o Senhor que abra a porta, para que o Senhor leve elas, né? E ele respondeu, disse: em verdade, vós digo que não vos conheço. Por que o Senhor falou isso para elas? Porque elas não estavam lendo as Santas Escrituras, elas não estavam orando, elas não estavam renunciando. Quando a gente aceita o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, a gente tem que renunciar, tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Vocês me perdoam, a garganta tá doída. A gente tem o quê? A gente tem que deixar de fazer tudo que nós fazíamos antigamente. Antes, nós o quê? As pessoas o quê? Se pintava, cortava o cabelo, estirava o cabelo, fazia sobrancelha, usava batom, usava maquiagem, usava as roupas conforme a vontade dela. Até sobre as nossas vestes o Senhor fala nas Santas Escrituras. Pois então, a gente tem até que se comportar com pudor. É o que fala as Santas Escrituras, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, aceitou Jesus, tem que ter renúncia. E Jesus está às portas, Jesus está voltando, entendeu? O meu noivo está vindo à face da terra, renunciar. A noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês ao arrependimento, a transformação de vida, entendeu? Entreguei para vocês a parábola das 10 virgens. Agora eu vou... Porque uma casa, a mulher foi levada. Na outra casa, a mulher é o quê? É o templo. Mulher representa o que? Os fiéis que estão dentro da casa do Senhor. Então, vou dar outra explicação para vocês. 5, vou dar um exemplo bastante grande, né? Ó, no templo tem 20 pessoas se congregando. 5 é prudente, 5 lê as Santas Escrituras e põe em prática. As outras não colocam. Então, daquelas 5 que estão ali em obediência, elas vão ser tomadas daquele tempo. Aqueles outros vão ser deixados para trás. Por quê? Porque não estavam andando de acordo com a vontade do Senhor, né? Então, vão ser tirados para pagar um alto preço, né? Dos 2 é pior, né? Então, as 5 loucas, porque não obedecem. Agora eu vou para o quê? Agora eu vou para... A noiva do Senhor está perante vocês. Arrependei-vos. Vocês aceitam Jesus, não é para permanecer do jeito que você estava lá no mundo, não. Sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. O caminho da nossa salvação é um caminho estreito, é um caminho de renúncia. Tem que ter renúncia. Muitas pessoas evangélicas estão dentro da casa do Senhor, mas ainda estão lá no caminho largo. Não saiu do caminho largo, não renuncia. Tudo que há no meio do mundo, elas querem colocar em cima delas. Para com isso, povo. Aos homens, se vocês tiver alguma coisa, se vocês tiver alguma pendência, né, sobre arrependimento, pedir perdão, começar a amar uns aos outros, começa fazendo logo agora, porque Jesus está voltando, a noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês o arrependimento, a transformação de vida, volta a se transformar, porque o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o meu noivo, ele está voltando. E se vocês estiverem com raiva de alguém, magoado com alguém, vocês podem ficar por causa desse detalhe. Vocês podem estar servindo a Deus. 10 anos, 20 anos é da igreja. Por causa desse detalhe, vocês podem perder o quê? De ir para o céu, entendeu? Volta para o Senhor. E ora pelas pessoas que te perseguem. Vou ler para vocês sobre o quê? Eu vou ler para vocês agora sobre... o templo que foi rejeitado, que eu digo para vocês que é o templo católico. Por que eu digo que é o templo católico? Por causa da falta de adoração a Deus. Eles, no lugar de adorar a Deus, eles adoram os ídolos. Bora pra cá, vou ler pra vocês, ó. E ainda vou ler um pedaço. Vou ler essa parte aqui pra vocês, todinha pra vocês. Ó,
Vim, eu vou ler logo o versículo 6, para vocês verem. A falta de adoração, ela impede das pessoas subir ao céu. Como é que tu quer ir para o céu sem tu adorar o Criador? Ó, vinde, no lugar de adorar a Deus, adora as imagens de escultura. Se curva, se inclina perante a ela, reza não sei quantas Ave Maria, canta a Ave Maria para ela. Pois então, se para com isso, vocês têm que adorar e louvar o Senhor. É o que está escrito em Salmo 95. Vinde, vinde, cantemos ao Senhor. Celebramos com salmo a rocha da nossa salvação. Quem trouxe salvação para nós foi o Senhor. Apresentamos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmo, porque o Senhor é Deus grande e rei grande sobre todos os deuses. Na sua mão estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Se é seu é o mar, ele o fez, e a sua mão formaram a terra seca. Vinde, adoremos e prostramos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Porque ele é nosso Deus e nós povo do seu pasto, ovelha das suas mãos. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça o vosso coração. Assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Na tentação do deserto, eu vou dizer a vocês, o povo de Israel era para ter chegado naquela terra prometida em 30 dias. Então, em poucos dias, né? Então, e o que foi que aconteceu? Eles passaram 40 anos. 40 anos são desgostosos com aquele povo. Por quê? Porque eles fizeram ídolo, eles fizeram um bezerro de ouro e se prostraram perante ele e começaram a adorar. Entendeu? Por isso que esse templo católico eles vão ser deixados para trás. Não vão ser ninguém levado do templo católico, entendeu? Por causa de quê? Por causa das idolatrias, entendeu? Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Então, o povo católico está do mesmo jeito do antigamente, quando o povo estava para ganhar a Terra Santa, entendeu? Um povo que gostava de pecar. Enquanto Moisés subiu ao monte para orar, né? Para pegar os 10 mandamentos, o povo fizeram um bezerro de ouro e foram adorar, entendeu? Igualzinho o templo católico. Fizeram o que? O Senhor não vê ainda não? Porra, então vou fazer aqui a imagem dele, fazer a imagem da mãe do Senhor para me adorar. O Senhor não quer isso, entendeu? A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O Senhor jurou que aquele povo não entraria no repouso dele. Por quê? Por causa do que fizeram. Porque levantaram imagem, né? Um bezerro de ouro para adorar. 40 anos o Senhor ficou desgostoso com aquele povo, entendeu? Por isso que ele vai ficar até o final do dia dele na face da terra, né? Agora eu vou ler para vocês os 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos o povo católico pisa em cima dele. E também ainda vou ler sobre os 2 templos que foi rejeitado. Os 2 templos, ele não tem reverência ao Senhor. Por que ele não tem reverência? Olha como é que tá o templo evangélico e o templo católico. Tem templo católico que as irmãs agora não usam mais nem vestido, ou então sai, elas vão de calça mesmo para o templo. Deuteronômio 22, o versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher. Então, o homem se veste de calça comprida, né? Bota um paletó e bota a calça comprida. A gente não pode vestir calça. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que não. Não haverá traje de homem na mulher. E nem vestirá o homem traje de mulher. Porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor, o teu Deus. A pessoa faz isso, então, ainda parece perante a ele, né? Então, por isso que eu digo a vocês, vigiai.
Pronto, tá aqui. Agora eu vou ler pra vocês os 10 mandamentos, ó. Êxodo 20, os 10 mandamentos. Esse aqui o tempo católico não cumpre, não. Esse mandamento aqui, os 10 mandamentos, o povo católico não cumpre, não. Ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Alguma semelhança do que há em cima no céu. Nem a imagem de Jesus Cristo nós não podemos ter. Por quê? Porque está lá em cima do céu e aqui está proibindo. Ó, nem embaixo na terra. Então, a mãe do Senhor, ela morreu, ela foi sepultada. Também não pode ter imagem dela não, nem do pai dela, do marido dela, né? Então, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Tu fez isso, tá demonstrando que eu odeio o Senhor. Tu tá demonstrando que eu odeio o meu noivo, né? E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, é um mandamento do Senhor. Não farás para ti mais de escultura, nem as servirá, e nem tal pouco, nem as, deixa eu ler de novo, ó. Não te encurvarás a ela, nem as servirá. Não pode se curvar, dobrar o joelho perante a ela, né? Nem tampouco também se inclinar, né? E nem servir com orações, com cântico, não pode. Ele proibiu. Sobre essa cabeça da mulher, tá aqui em Ló, em Jó, tá aqui, Jó 15, o versículo 31, sobre essa cabeça da mulher que eu vi, ela toda maquiada, olha o que tá dizendo aqui, sobre vaidade, ó. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Não confia na vaidade, não. Tá buscando o reino do céu? Não confia na vaidade, não. Entreguei pra vocês, né? Agora eu vou pra onde? A parte de Jesus, mandando a gente só adorar, só a Ele, só a Deus, adorar só a Deus. Tem várias passagens aqui nas Santas Escrituras que falam que é pra gente adorar só a Deus. Ó, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente levou então, não posso falar o nome dele, mas você já sabe quem é, né? O inimigo do Senhor, o inimigo do meu noivo, né? E a um monte muito alto, e mostrou-lhe todo o reino do mundo, e a glória dele, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrar me adorar. Você está vendo? Ele disse que tudo isso ele daria a Cristo, se Cristo se prostrasse perante a ele, né? Então, e olha o que foi que Cristo fez, ó. A mesma coisa vocês devem fazer, ó. Então disse-lhe Jesus, vai-te, aí o nome dele, o inimigo do Senhor, né? Porque está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirá. Vocês viram que eu li, né? E também tem aqui em Apocalipse a mesma coisa dizendo que a gente só pode se prostrar perante a ele, adorar. O anjo repreendeu, vou ler para vocês em Apocalipse. O anjo chegou e disse, ó. O versículo 8 e o versículo 9. É Apocalipse, a última folha, né? E também tem aqui as pessoas que vão ficar fora do reino do céu. Por causa de quê? Por causa das idolatrias. Ó. João, que sou aquele que vi e ouvido, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para
o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora teus irmãos, os profetas, e dos que guarda a palavra deste livro. Adora a Deus. Você está vendo? O anjo deixou bem explicado. Adora a Deus. Toda adoração tem que ser dada a Deus. Agora eu não sei por que desvia, né? Mas a mensagem do Senhor foi entregue. A noiva do Senhor está perante vocês, dizendo que vocês voltem a adoração ao Criador. Vocês voltem a adoração a Deus, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vocês voltem a adoração a Deus. Volta a adorar a Deus. Volta a se curvar perante a eles. A mensagem do Senhor foi entregue, né? O Senhor falou com vocês a respeito de que sobre a adoração, sobre um bocado de coisa o Senhor falou com vocês. E a mensagem do meu noivo foi entregue para vocês. Olha, Jesus Cristo ama vocês e eu amo vocês. Tá o noivo e a noiva perante a vocês, chamando vocês o arrependimento, a transformação de vida. Povo católico, a noiva do Senhor está chamando vocês, renuncia. Eu tô chamando no nome do meu noivo. Tô chamando vocês para renunciar no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o meu noivo. Renuncia, Igreja Católica, às idolatrias, renuncia à vaidade. Igreja Evangélica, renuncia à vaidade. Se volta para o meu Senhor, se volta para o meu noivo. Ele já tá vindo. Entreguei para vocês, fui.